Olá, meu prezado telespectador, seja muito bem-vindo ao programa Manancial, que nesta oportunidade temos o prazer de levar até você e toda a sua família uma mensagem de edificação, uma mensagem abençoadora. Hoje o nosso tema será vocação, uma eleição divina celestial, abordando aí o nosso contexto bíblico, contexto espiritual da expressão da palavra vocação, é o nosso tema, uma eleição divina celestial. E o nosso texto bíblico está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, que diz-nos assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Hoje vamos ver no programa participantes de uma vocação celestial. Vamos ainda ver eleitos na presciência divina. Vamos ver também esta vocação é santa. Vamos ver ainda o resultado desta vocação e, finalmente, a postura nesta vocação. Eu quero dizer a você que o programa Manancial desta semana já está no ar. Pois bem, prosseguimos então com o nosso programa desta semana, falando hoje sobre vocação, uma eleição divina celestial. Veja, meu amado telespectador, quando nós fazemos esta argumentação, ou esta afirmação, vocação, uma eleição divina celestial, isto nos deixa a entender, nos deixa claro que esta vocação, que esta eleição é algo divino, é algo que procede da parte de Deus. Veja, por exemplo, na carta do autor aos Hebreus, no capítulo de número 3, o verso de número 1, olha o que nos diz o autor desta carta, desta epístola. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando eu leio esta passagem bíblica, esta escritura sagrada, e ponho aqui o meu entendimento, me debruço diante desta escritura bíblica ou desta literatura bíblica, eu vejo aqui, na verdade, o autor desta carta aos Hebreus chamando a minha atenção. Olha o que ele está a me dizer: considerai Jesus Cristo. Então, o que eu entendo, o que nós compreendemos quando lemos esta escritura, é que, na verdade, uma vocação celestial, uma eleição, uma escolha por vontade soberana de Deus, por vontade divina, a meu respeito ou a respeito de quem quer que seja, nos leva a viver uma vida em consideração ao ministério e obra de Jesus Cristo. Uma coisa está ligada à outra, associada à outra. Seria impossível alguém dizer que é eleito por Deus, tem uma vocação celestial, sem considerar a obra de Jesus, sem considerar aquilo que Jesus veio realizar ao assumir a forma de homem. Olha como Deus está preocupado comigo, como Deus está preocupado com você, em nos trazer a revelação da sua vontade soberana, em nos trazer a revelação da obra e do ministério realizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz assim: por isso, amados e santos irmãos santos, participantes da vocação celestial, participantes desta eleição divina, num plano soberano de Deus, num plano eterno de Deus, que vai além da compreensão humana.
Eu não posso compreender, ou não consigo, melhor dizendo, compreender o plano de Deus, esta vocação celestial, se eu não tiver o entendimento aclarado pela ação do Espírito Santo ao eu me debruçar sobre as Escrituras Sagradas para lê-la, para estudá-la, para compreendê-la. Participantes da vocação celestial, participantes de uma eleição soberana, divina, eterna, manifestada nos últimos tempos pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele diz: considerai a Jesus, considerai a Jesus. Pois bem, vamos aqui em rápidas palavras, de forma muito superficial, em função do nosso tempo, em função da nossa aqui falta de possibilidades maiores. Vamos considerar a Jesus Cristo. De acordo com o que a Bíblia nos esclarece a respeito de Jesus, lá no livro aos Hebreus, neste texto que nós lemos inicialmente, olha o que o autor aos Hebreus nos traz de informação no capítulo 1, a partir do verso de número 1 desta carta aos Hebreus. Olha o que nos diz aqui o autor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E por aí vai, e assim por diante, o autor aos Hebreus trazendo luz a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Deus se comunica a nós nestes últimos dias justamente pelo Filho, justamente pela obra que Jesus Cristo realizou, justamente pelo seu sacrifício, ao se entregar como Cordeiro de Deus para ser ali crucificado, para ser ali moído, para ser entregue em favor da minha vida, em favor das nossas vidas. É por isso, então, que nestes últimos dias, diz aqui o autor aos Hebreus, Deus tem nos falado pelo Filho. É por isso que este mesmo autor, agora na carta, no capítulo 3, no verso 1, de acordo, conforme a leitura que eu fiz inicialmente, ele diz: considerai a Jesus Cristo. Você que é participante da vocação celestial, você que é eleito por Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, para ter uma vida eterna, para ter uma vida de alguém que faz parte de uma vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo. Considerar a Jesus Cristo é valorizar, reconhecer todo o sacrifício que Ele realizou em favor das nossas vidas. É de forma muito relevante considerar justamente a realização do seu ministério terreno, que teve a duração de 3 anos, ou dos 3 anos da sua vida, que culmina com a sua morte e ressurreição após estar sepultado por 3 dias. É considerar aquele momento tão especial na vida dos discípulos, na vida da igreja, muito especial na nossa vida, quando ele reúne os seus discípulos fora de Jerusalém e diante deles ascende aos céus, e conforme diz a Bíblia, naquele momento 2 anjos se aproximam ali dos discípulos, dos primeiros irmãos, e eles dizem, trazendo a seguinte palavra: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus, da mesma maneira que subiu, ele também há de voltar. E nós vivemos esta expectativa. É justamente nesta expectativa, nesta linha de raciocínio e pensamento, que o autor aos Hebreus está aqui exortando a mim, exortando a você, exortando a todos nós.
considerai a Jesus Cristo, considerai a Jesus Cristo. Pouco antes de ascender aos céus e deixar os seus discípulos, ele faz a seguinte promessa: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Preste atenção, convém, como diz aqui o autor, considerar a Jesus Cristo. Ele fez esta promessa. Ele fez esta promessa e os discípulos permaneceram em Jerusalém e diz-nos a palavra, os registros bíblicos, lá no livro de Atos, capítulo 2, que 50 dias depois que Jesus havia ascendido aos céus, 50 dias depois da colheita, então eles estavam todos reunidos, comemorando, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então se ouviu o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam ali reunidos, assentados, congregados, e alguém viu repousar sobre cada um deles como que línguas de fogo repartidas, e diz lá o texto bíblico que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O cumprimento desta promessa de Jesus, na verdade, é a vinda do outro Consolador. É o cumprimento da promessa de Jesus de que os discípulos não estariam órfãos. Não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade, fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha a promessa de Jesus, que este Espírito Santo estaria com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Não é como alguém diz ou alguém ensina que o Espírito Santo foi enviado para os dias iniciais da igreja, para uma capacitação naquele momento histórico da igreja que estava dando os seus primeiros passos, de caminhada como igreja de Jesus Cristo, uma capacitação para aquele momento apenas inicial da igreja e que hoje já não está mais o Espírito Santo conosco. Diante deste entendimento, a palavra de Jesus Cristo, ela é invalidada, é anulada. No entanto, não cremos desta maneira. Entendemos que o Espírito Santo está conosco e, como disse Jesus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, convém atentar. Olha o que diz aqui ele, participante, amados irmãos, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pois bem, somos participantes de uma vocação, uma eleição divina celestial. Se você ainda não tem esta convicção, se você ainda não tem esta segurança, se você ainda não tem esta certeza, eu quero te convidar para, nesta oportunidade, você confessar a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, como teu Salvador, como o Senhor que vai guiar os teus passos, como alguém que vai te orientar e te dirigir por meio das suas palavras santas. E assim, confessando e assim fazendo, você vai estar aqui atendendo ao